Devo trocar o meu psiquiatra? Eu não posso dizer particularmente em relação ao seu tratamento com o seu psiquiatra, mas o que eu posso dizer são alguns parâmetros básicos de confiança e de qualidade mínima do tratamento que todo paciente deve prestar atenção. O primeiro ponto é em relação à honestidade e à confiança, principalmente em relação a se cumprir com aquilo que se promete. Então, se há uma perspectiva pré-combinada de que a disponibilidade, o limite de espera para ter uma resposta por uma dúvida por WhatsApp, por exemplo, ou uma ligação, seja 72 horas, como é o meu caso, ou qualquer outro período, se há uma quebra desse parâmetro, dessa confiança, sem uma justificativa, né? Isso é um indício de que coisas não funcionam tão bem assim, as regras não estão bem estabelecidas, isso pode começar a quebrar a confiança que você pode ter no seu psiquiatra, a não ser que alguma tragédia tenha acontecido, alguma coisa que justifique essa atipia, essa questão. Outra parte bem importante é a renovação de receitas mecanicamente, sem avaliar e sem um plano terapêutico. Isso também indica que a prática, o norte do tratamento não está bem estabelecido. Está simplesmente fazendo mecanicamente um trabalho, gerando uma dependência do serviço e do tratamento, e isso não é uma boa prática médica, né? É preciso ter uma conversa franca, uma honestidade e uma boa comunicação de explicar qual que é o parâmetro, porque tem casos muito graves em que já foi tentada todas as alternativas viáveis e que o tratamento de manutenção ele vai ser longitudinal ao longo da vida, a não ser que surjam novas modalidades terapêuticas, novidades mais eficazes de tratamento, mas isso precisa ser avisado para o paciente. Caso contrário, a boa prática psiquiátrica hoje diz respeito a qualquer mudança no tratamento, ela tem de 2 a 6 semanas para ser avaliada a resposta. Em 2 semanas dá para ter uma ideia precoce, em torno aí de uma melhora de 20% em escalas validadas dos sintomas, né? E em 6 semanas é avaliado se houve uma resposta, em média, uma melhora de 50% da sintomatologia em escalas validadas. Isso tem que ser discutido com o paciente, se faz sentido manter o tratamento porque está sendo satisfatório ou potencializar o tratamento com algum ajuste medicamentoso, otimização, associação de uma outra droga ou outra alternativa, como neuromodulação, psicoterapia ou um investimento mais sistematizado em algum dos 8 pilares de saúde mental, por exemplo, ou a troca completa aí da classe medicamentosa, mudança de estratégia do tratamento, caso não esteja havendo uma resposta, não esteja funcionando. E tudo isso tem que estar claro e bem comunicado com o paciente, sem haver ruídos de comunicação, né? É muito interessante também que, na medida da capacidade do paciente e da família compreender positivamente, eles tenham ideia, vocês tenham ideia de qual que é o diagnóstico, o que está acontecendo, quais são todo o leque de possibilidades cientificamente comprovadas que poderiam ajudar a minar o sofrimento e as consequências do quadro atual, para que haja uma escolha em conjunto do tratamento para o paciente fazer parte ativa do tratamento, porque aquela ideia antiga do século passado de que o paciente ele é passivo, ele simplesmente recebe passivamente, sem questionar, sem opinar o tratamento, isso não é mais assim que funciona, não é o mais eficaz atualmente. É obrigatório, desde que o paciente tenha condições, não esteja gravemente psicótico ou tenha um déficit cognitivo muito grave, que ele participe ativamente, que o tratamento faça sentido, seja coerente com quem ele se entende como pessoa, e esteja dentro de uma linha de raciocínio e de prognóstico que ele entendeu e que faça sentido. Quando há uma quebra em algum desses parâmetros, indica que a coisa não está muito legal,
Eu não recomendo que se troque mecanicamente de profissional como se troca de roupa, isso não é a melhor conduta. É muito importante a assertividade, a coragem, a hombridade de conversar sobre isso, de colocar as cartas na mesa e conversar sobre todos esses aspectos. Às vezes isso é mais do que suficiente para mitigar atritos da comunicação e melhorar e a coisa começar a fluir muito bem. Então a primeira coisa é partir de você a comunicação para melhorar e traduzir tudo isso em respostas satisfatórias rumo a uma melhora e até a alta, que é o objetivo final.